Um apocalipse na literatura. Será que teremos o fim da literatura como conhecemos a partir do término da plataforma física livro? E como fica a leitura e a própria educação em torno do ler? Bem, eu queria falar com vocês sobre um trabalho interessante feito pelo professor Rodrigo Matos de Souza, dialogando com duas obras, uma obra de Antoine Compagnon e uma obra de Tzvetan Todorov. Todorov, um estruturalista, e Compagnon, um dos grandes pensadores da literatura contemporânea. Os dois escreveram em 2009 obras que têm uma interligação interessante e colocam questões acerca do fim do livro físico, o que isso pode acarretar, e de uma certa crise desse modelo da literatura como ela é ensinada, e atingindo também a questão da leitura. Bem, os livros são Literatura para Quê, do Antoine Compagnon, e o do A Literatura em Perigo, do Tzvetan Todorov. O debate que é travado ali gira em torno do fim do livro, da literatura e da leitura. E o Rodrigo Matos de Souza vai dissertar sobre esse tema a partir desses dois autores, que eu gostaria aqui de trazer como uma reflexão. Antes disso, peço a vocês que inscrevam-se no canal, deixem seus likes e seus comentários. O problema em torno do fim do livro físico gera um debate muito interessante, sobretudo a partir de uma percepção do esvaziamento do literário na contemporaneidade, ou seja, a ideia do que é esse meio literário pode ter sido de alguma forma esvaziada, e um diálogo que posiciona-se entre aqueles que veem o mundo de forma ainda otimista, um mundo de leitores, e o outro lado de críticos e analistas que veem o fim desses leitores e o fim da própria literatura. De alguma forma, a crítica que é estabelecida nessas duas obras e que o professor Rodrigo Matos de Souza traz para a gente gira em torno de que a literatura pode ter, ao longo do tempo, se tornado algo irreconhecível, na medida em que ela se elitiza, ela se distancia da realidade, inclusive daquela onde as camadas mais populares habitam. E, por outro lado, o discurso das academias, o discurso das universidades e dos professores, dos críticos, dos teóricos que lá estão, acabou por tornar a literatura algo dentro de um discurso fechado, pouco acessível às pessoas, o que levou a uma leitura que não era mais aquela leitura de fruição estética, que foi substituída por um outro tipo de leitura voltado para a interpretação, voltado para a análise de categorias. E isso não é o normal da leitura de um bom livro. Não nos esqueçamos que o livro é um objeto material e a leitura proporciona uma experiência estética. Portanto, discutir o lugar da literatura na contemporaneidade, que é o que fazem esses dois textos desses dois grandes teóricos da literatura, nos leva a perguntar se há uma saída para a leitura e para os livros, e, consequentemente, para a literatura. Há uma saída, e essa saída passaria por quê? Por uma ressignificação do que é o ato de ler, por uma ressignificação do que é escrever, do que é produzir literatura e do que é ensiná-la, porque passa também por uma questão da educação dessa própria parcela de pessoas que vai ler. Todorov culpa, inclusive, o próprio movimento do qual ele faz parte, ao qual ele está afiliado, que é o estruturalismo, que tornou a ideia de que a leitura é algo muito árido, muito distanciado, a literatura é algo distanciado da realidade, e é como se você se fechasse dentro de si mesmo
e criasse um mundo à parte que não dialoga com o real. E isso foi o que o estruturalismo fez e que trouxe um lado muito negativo, a ideia de imanência da obra, né? Você cria um mundo à parte e você fecha a literatura dentro dela mesma, através de categorias que vão ser trabalhadas apenas no plano da crítica, da teoria e da história da própria literatura. E, por outro lado, quando faz isso, ela esquece, ou seja, essa parcela da crítica literária e dos professores universitários que trabalham com a literatura, que existe uma literatura voltada para as massas, que é popular e que trabalha com esse cotidiano. Diferentemente da literatura que acabou sendo forjada dentro das academias, que é uma literatura profissional, de elite, difícil de ser rompida a barreira de compreensão. Portanto, é necessário, segundo o professor Rodrigo Matos, a partir de Compagnon e Todorov, na leitura das duas obras, A Literatura para Quê? E A Literatura em Perigo, faz necessário uma ressignificação desse momento para salvar a literatura e romper com uma visão exclusivista que se formou de que livro bom é um livro difícil e que o bom literato é aquele que escreve difícil e que só vai ser compreendido pelos acadêmicos, pelos professores universitários, pelos teóricos da literatura, pelos críticos ou pelos historiadores da literatura. Quando, na verdade, o texto literário deve estar no centro de um processo educativo. Ele deve ser a razão de ser de nós ensinarmos literatura, de nós nos envolvermos com literatura. É necessário ainda, segundo o próprio Antoine Compagnon, discutir qual é o lugar da literatura hoje, qual o espaço social que ela deve habitar, que ela deve preencher, qual é o lugar político da literatura no contemporâneo. E promover esse desencastelamento, tirar da Torre de Marfim a literatura e os seus produtores, e trazer, na verdade, para o espaço público, que é onde ela deve estar. A sobrevida, portanto, da literatura, e aí a gente insere uma outra questão que é conexa, depende da sobrevida do livro. Nós nos lembramos muito bem do que aconteceu com os discos de vinil, que foram sendo substituídos gradativamente ao longo do tempo por outras mídias. E aí ele deixa de existir e dá lugar ao CD. E décadas depois o CD desaparece, ou começa a desaparecer, e dá lugar ao MP3, ou seja, foi saindo de uma mídia física para uma mídia não física. E, ao mesmo tempo, isso não foi necessariamente uma questão dos usuários, mas do próprio mercado fonográfico, que impôs a troca de mídias, impôs que as plataformas fossem surgindo e que fosse sendo superada uma realidade física e material, que era o disco de vinil. O mesmo pode acontecer com o livro. Será que de alguma forma não já estamos fazendo essa transição com os e-books e os e-readers, e-book readers, ou seja, o papel como meio físico do livro e o próprio livro como meio físico, um suporte desse conhecimento que lá está, vai sendo vagarosamente retirado de cena para que surja o leitor do e-book. Agora a gente tem que lembrar que o livro, nós temos uma relação pessoal com ele, uma relação que chega a ser até de certa forma promíscua. Você cheira, toca, sente, abraça o livro. O e-book você não tem, é uma relação altamente impessoal, artificial e distanciada. Ninguém mostra para uma outra pessoa o seu novo e-book. Mas um livro você mostra, você presenteia, né? Você leva consigo. Enfim, era essa reflexão que a gente traz, e eu quero dizer para vocês também que nós podemos ter uma perda da experiência estética da leitura com a substituição do livro, com a saída de cena. Muito embora o mercado tenha sido tomado por mais títulos e tenha até se vendido mais, né? Vende-se hoje mais livros, vendem-se mais livros, e relativamente a um bom número de leitores. Contudo, essa mídia, esse suporte físico que é o livro, ele parece perder espaço, e com ele a leitura e a própria literatura. Por fim,
há o inegável espaço da indústria de entretenimento com o audiovisual, que não permite que você, leitor, que passe dias ou horas lendo um livro, se você faz isso, você deixa de assistir um filme de duração de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Quem lê muito não assiste aos filmes, não está ali para consumir esse audiovisual. Portanto, a gente tem que lembrar que esse é mais um oponente que vai colocar ainda mais a questão se é possível a leitura sobreviver sem o livro físico e se o leitor e o ensino da literatura conseguirão subsistir.